Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Podeis tomar assento. Davi, ao ser interpelado pelo profeta sobre o seu pecado, o profeta vem a ele, rei, e o profeta mostra a ele o seu pecado e como ele estava diante de Deus. Muitas vezes nós pensamos, Deus precisa trazer um avivamento à nossa nação. Deus precisa trazer um avivamento à igreja. Deus precisa mudar a situação que nós estamos vivendo. Mas, ao olhar para Davi rei, o profeta chega diante dele, traz uma parábola e diz para ele: olha, havia um homem e ele tinha apenas uma ovelha, mas vem um senhor rico e toma aquela única ovelha que ele tem. Qual seria a sentença que você daria a esse homem? E ele diz: este homem é digno de morte. E o profeta então diz: este homem é você. Você está nesse pecado. Qualquer homem grande, como nós temos visto em nossa nação, não aceita ser confrontado. A nossa nação precisaria ter homens que pudessem ser confrontados em seu pecado. Hoje nós estamos vivendo exatamente aquilo que o apóstolo Timóteo, ele disse que haveria nos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: os últimos dias. Como seriam os últimos dias? Por que o povo não se arrepende? Por que a palavra vem e as pessoas ouvem a palavra, mas não se convertem, não mudam? Esses dias estava ouvindo algo muito interessante. Um pastor estava ministrando e eu estava ouvindo a sua pregação. Ele dizia: o povo vem para a igreja, ouve a palavra Deus fala, mas quando ele vai para casa, a primeira atitude que ele faz é ligar a televisão.
E os demônios que atuam atrás daqueles programas vêm e roubam a palavra que foi semeada. E eu estava analisando e pensando, é muito comum mesmo. A pessoa chega, a primeira coisa que ela faz ao chegar na sua casa, a grande maioria, é ligar a televisão. E começa então a assistir aqueles programas. E nós sabemos que muitos programas são dominados por entidades, e elas vão roubando a palavra que foi semeada. E a palavra que foi semeada é esquecida. E ela não vive a palavra, ela recebeu a palavra, mas a palavra foi roubada, e ela continua, ainda que recebeu uma boa palavra, ainda que recebeu a palavra de libertação, a palavra de cura, ela não muda, porque ela não dá crédito à palavra. Ela ouve, ela se alegra com a palavra, ela sai da igreja e diz, é verdade, Deus falou. Mas no primeiro momento, a palavra é roubada. E ela não coloca em prática. Então, Davi, ele tinha caído num grande erro, e um pecado foi chamando o outro, ele entrou em adultério, ele deveria estar em guerra, e ele ficou no seu palácio, e ali ele avista uma bela mulher, e ali ele vai se deitar com aquela mulher. Quando o marido volta da guerra, ele arma uma cilada para que aquele marido venha morrer na guerra. Pecados após pecados. Mas quando chega o profeta Natã, ele treme diante da palavra de Deus. Porque ele poderia, como qualquer homem importante, ele era um rei, ele poderia falar para Natã, cala a boca, porque senão eu te mando prender. É o que nós temos ouvido hoje. Se você fala, olha, o país está indo por um caminho errado, isso que nós estamos vivendo está errado, logo vem a palavra dizendo, cala a boca. Você não pode falar, você não deve dizer isso. Por falar algumas verdades, eu fiquei 28 dias sem poder usar a internet, por dizer verdades. O povo não está querendo ouvir as verdades. Os grandes maiorais da nossa terra não estão querendo ouvir a verdade. Mas quando o profeta Natã chega para Davi e diz, Davi, é você esse homem, você está em pecado. Ele entra diante de Deus contrito em oração. Ele começa então a conversar com Deus. Ele começa a buscar em Deus para que Deus falasse com ele. Timóteo diz que nos últimos dias, e é os dias que nós estamos vivendo, diz assim, capítulo 3, 2 Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que nunca chegam ao conhecimento da verdade? Por causa da vaidade, da soberba. Quando vem a palavra de Deus, nós deveríamos nos curvar diante da palavra e nos render a ela. Mas aquilo que o pregador estava dizendo, eu estava assistindo esses dias, a pessoa sai da igreja, ouviu uma palavra, Deus falou, mas a primeira coisa que ela, ao chegar em casa, ou adentrar no seu carro, ou sair da porta da igreja, ele já pega o seu celular, já pega o seu rádio, já pega a sua televisão,
e já perde. Tudo que foi ministrado é roubado. Então ele nunca chega ao conhecimento da verdade. Ele nunca é tocado por Deus para uma mudança. E o grande grito que nós temos feito é: quando haverá um avivamento no Brasil? Avivamento não vem por eventos, por movimentos, por ondas. O avivamento vem por arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Nos últimos dias vão dizer: Jesus está aqui, Jesus está lá, e correrão de um lado para o outro, e serão movimentos emocionais, mas o verdadeiro arrependimento, ele vem ouvindo a palavra de Deus e dando crédito. Davi era o grande rei. Chega o profeta e diz: olha, você está em pecado. Se ele fosse um desses homens que apóstolo Timóteo está nos dizendo, que nos últimos dias, que são os nossos dias, haveriam homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Se ele estivesse nesta lista, provavelmente o profeta Natã, naqueles dias, estaria na cadeia ou morto. É o que nós estamos vivendo hoje. Homens maus, homens malignos, indo de mal a pior. Mas se vem a palavra, ele manda você calar. Não, não fale isso. Não nos pregue isso. Não nos ensine isso. Não traga esta palavra. Então ele começa a buscar. Então Davi, ele começa a buscar: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconhecer: eu sou pecador. E ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele está dizendo: olha, só eu pequei. Eu sempre digo, se nós procurarmos responsáveis pelo nosso pecado, o diabo nos apresenta 20, 30. Quantas pessoas estão hoje sofrendo? Porque o meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu tio fez isso, meu parente fez aquilo. A palavra é: só eu pequei. Só eu pequei. Só eu tenho pecado. Quando eu começo a acusar os outros, eu estou tentando tirar de mim aquilo que é a minha responsabilidade. Então Davi, ele poderia falar como Adão: foi a mulher. Olha, Deus, tu sabes que a carne é fraca. Eu estava ali no palácio, aquela mulher linda foi tomar banho. Tu sabes como é, tu entende. Quantas vezes estamos falando para Deus: tu sabes, Deus, o Senhor entende. Não. Quem quer cura, quem quer libertação, tem que falar: só eu pequei, tenha misericórdia de mim. Se procurar os culpados da tua desgraça, o diabo vai te trazer muitas pessoas, e você vai ficar enganado e continuar no erro. E eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz: olha, desde que eu fui formado, eu nasci no pecado. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Os homens soberbos,
hoje estão dizendo: você não pode nem usar mais esse versículo. Um cantor do gospel diz que nós não deveríamos mais usar essa expressão, mais branco do que a neve, porque é racista. Homens soberbos, homens cheios de si, é o que nós estamos vivendo hoje, e não olham para si mesmo e dizem: eu sou um pecador, eu sou um miserável. Purifica-me. E diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face do meu pecado, apaga as minhas iniquidades. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Seu coração tinha se contaminado, seu coração tinha se desviado de Deus, e ele está pedindo a Deus agora: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Troca o meu coração, troca os meus pensamentos, e renova em mim um espírito reto. Renova dentro de mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova. Nós temos que buscar essa renovação, nós temos que buscar que o Senhor venha nos renovar. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 40. Isaías 40, versículo 30 e 31 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Davi estava pedindo: Senhor, renova, muda, Senhor, as minhas forças. Senhor, os ossos que tu quebraste, o meu pecado. Senhor, quando eu me afastei de ti, quando o pecado estava sobre mim, eu enfraqueci, mas renova-me, Senhor, com as forças. Senhor, que eu possa voar como a águia, que eu possa voar como a águia. Algo muito interessante se fala sobre a águia. A águia é um pássaro que vive 70 anos, mas diz que aos 40 anos ela envelhece e ela só deseja morrer. O desejo da águia simplesmente é se afastar do bando e morrer. E aos 40 anos ela precisa de uma renovação, ela precisa mudança, ela precisa, para continuar a viver e chegar a atingir a 70 anos, ela precisa de mudar a sua situação. E ela voa bem alto, ao lugar muito alto, e diz que essa renovação da águia dura 5 meses, e ela vai trocando as suas penas, vai trocando as suas unhas, vai trocando o bico, e ali ela vai se renovando, e as águias começam a sobrevoar sobre ela, chamando, gritando, para que ela acorde, e ali ela volta novamente a voar. Como crentes, cristãos em Deus, nós vamos envelhecendo na fé, nós vamos parando de orar, nós vamos parando de confessar, nós vamos parando de buscar a Deus, nós vamos deixando a vida nos cansar. Quantas pessoas hoje só têm no seu linguajar uma palavra: eu estou cansado. Estou cansado. É a vida está nos cansando, a vida está nos oprimindo. O pecado, a opressão, ela vem vindo sobre nós, está nos colocando para baixo numa depressão. Nós precisamos renovar, e o salmista, ele nos fala que ele buscava em Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Cria em mim
ó Deus. Renova minhas forças. E essa oração que nós temos que fazer: Senhor, renova, muda a minha situação. Isaías, ele diz: olha, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Não é questão de idade, não é questão de ser novo ou ser mais velho, é uma questão de peso. Mas ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há um renovo. O que a igreja está precisando? O que nós estamos precisando como cristãos? Um renovo espiritual. Cria um novo coração, nos dê, Senhor, um novo pensamento. O que é coração? É pensamento. Senhor, renova o nosso coração, cria um novo pensamento. Senhor, que nós não sejamos esses homens dos últimos dias, homens soberbos, homens que quando vem a palavra não dão crédito, homens que quando o Senhor diz muda de vida, não muda, homem que quando a palavra vem, olha, te conserta, chega para Deus, não chega. O que é isso? Esses homens dos últimos dias sobrevirão dias, tempos trabalhosos. Virão tempos trabalhosos. O que nós estamos vivendo? Tempos trabalhosos. Dias difíceis. Pela tua força, pela minha força, nós não vamos sobreviver. Precisamos um coração novo, precisamos um espírito reto, precisamos buscar em Deus. Mas como se conquista isso? Como se tem isso? Como se busca tudo isso? Davi, ele poderia simplesmente falar para o profeta: olha, não conta disso, não me fala mais disso. Mas quando o profeta Natan vem e mostra o seu pecado, ele se arrepende e começa a buscar em Deus. E o seu pedido é para que Deus tenha misericórdia dele. Quantas vezes nós ouvimos: olha, precisa sacrifício. O que mais se ouve hoje é sacrifício. E Davi, há quase 3.000 anos atrás, ele diz: não precisa sacrifício. Por que não precisa sacrifício? Porque Deus não pede. O que Deus pede? Davi, ele diz: olha, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus é minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Risca isso na tua Bíblia. Quando os falsos pregadores, falsos ensinadores chegam para você e dizem: faça um sacrifício, não vá atrás disso. É mentira. A palavra nos adverte: nos últimos tempos, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, homens vaidosos, que não querem Deus. Davi, ele pede algo para Deus: que Deus o libertasse, que Deus perdoasse o seu coração, o seu pecado, para que ele pudesse ensinar os transgressores. Diz assim, versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, cuida de mim, porque eu serei uma testemunha. É isso que Deus está chamando. Deus não está chamando para você formar uma grande igreja. Deus não está chamando levitas para formar um grande grupo. Deus, Ele quer nos curar para que nós sejamos suas testemunhas, ensinadores da palavra da verdade. Mas
se não dermos crédito, seremos enganados por falsos pastores, falsos ensinadores. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi diz: se o Senhor quisesse sacrifício, eu faria. E seria muito fácil para Davi dar sacrifícios. Ele estava riquíssimo. Na construção do templo, ele pega ouro do seu próprio tesouro e investe para a construção do templo. Davi era riquíssimo. Se fosse para pagar, ele pagaria. Mas ele diz: Deus não está pedindo sacrifícios. O que Deus está buscando? Um coração contrito e quebrantado. Desse Deus se agrada. Nós estamos clamando a Deus por um avivamento. Eu sou cético com esses avivamentos de movimento. Já acompanhei muitos, já vi muitos inchar e cair, porque são avivamentos humanos, são avivamentos de homens. Não virá avivamento enquanto a igreja não se arrepender e voltar para Deus. O Brasil não será abençoado enquanto nós não tivermos o presidente, que ele entenda que ele é um homem que depende de Deus. Homens arrogantes, homens cheios de si. Mas você está falando desse que entrou agora? Estou falando dos presidentes que passaram no país. Todos. Homens arrogantes, cheios de si, cheios de vaidades, cheios do eu. E é os homens dos últimos dias. Nós temos que olhar para isso que Timóteo fala e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero aprender. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repóbros quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Todos será manifesto o seu mal, como a esses também foram. Esses dois homens se levantaram contra Moisés e caíram por terra. Então o Senhor está nos levantando nesta noite. Quantos querem um avivamento real? Quantos querem alegria real em servir a Deus? A primeira coisa que temos que aprender é não permitir a palavra ser roubada do nosso coração. Jesus, ele diz: a palavra é semeada, e muitas vezes a palavra é semeada, mas ela está no caminho, e pisoteiam, e ela não dá frutos, ela não vinga. O que mais tem acontecido em nossos dias, às vezes a pessoa está dentro da igreja, e ela está ouvindo o celular, procurando mensagens. Nós temos que aprender a desligar. Deus vai falar. Quando Deus vai falar, cale-se toda terra. Cale-se toda terra. Davi era o grande rei, mas quando o sacerdote entrou, ele parou as suas atividades para ouvir o que Deus tem para falar. E quando a palavra vem contra ele, ele não se levanta contra o sacerdote. Hoje, quando a palavra vem e alguém diz: eu não gostei dessa palavra, e vai embora, e o diabo rouba. Davi, ele olhou para si mesmo e disse: eu sou pecador, cria em mim, Senhor, um novo coração. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi
orava pedindo. Isso traz um renovo espiritual. Isso traz uma mudança na tua casa, na tua família. Isso traz uma mudança nos teus negócios. Parar, ouvir Deus e obedecer a Deus. E mudar. Se há um pecado, se arrepende e não faça mais. Muitas pessoas buscam milagres. Jesus se encontrou com muitas pessoas que queriam milagres. Um queria ver, outro queria andar, outro queria ser perdoado do adultério, mas a palavra de Jesus era: os teus pecados estão perdoados. Eu estou te dando uma nova oportunidade de continuar. O teu problema não é um problema físico, é um problema espiritual. É isso que Deus falava para aqueles que estavam buscando um milagre. Quantas vezes buscamos um milagre, mas temos um problema espiritual para resolver. Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, torna, Senhor, a nos dar um espírito reto. Senhor, nos traga novamente como eram os primeiros cristãos. Comece a falar com Deus. Senhor, precisamos aprender a te louvar novamente. Precisamos a te buscar novamente. Senhor, fala ao nosso coração. Muda, Senhor, todo sentimento maligno que tem tomado conta do nosso coração. Senhor, não queremos vivenciar este homem que o apóstolo Timóteo, ele diz que haverá nos últimos dias. Senhor, olhe para mim, veja se tem soberba. Tira, Senhor. A desobediência, tira. As vaidades. Senhor, eu quero te servir. Esta tem que ser a nossa oração. Você crê nessa palavra? Quando permitimos Deus agir, haverá um grande avivamento. Creia nessa palavra. Se coloque em pé, fale com Deus essa noite. Peça ao Senhor, como Davi pediu: Senhor, eu preciso de uma mudança. Senhor, eu preciso que o Senhor crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto. Senhor, como nos primeiros dias que eu te conheci, no primeiro encontro que eu tive contigo, Senhor. Senhor, volta a acender aquela chama. Volta a acender aquela chama. É isso que a igreja está precisando hoje. Que a chama se acenda novamente. Mas para isso é necessário buscar ao Senhor. Pedir ao Senhor que venha nos perdoar. Que o Senhor mude os nossos pensamentos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria um pensamento puro. E renove em mim um espírito reto. Sem isso não haverá avivamento. Tudo é um engodo. Haverá movimentos, ondas. Tudo isso é passageiro. Tudo passa. Tudo é força do homem, força humana. Quando o Espírito Santo começar a atuar, as pessoas virão chorando de longe. As pessoas virão se rendendo, se entregando ao Senhor. O Senhor se alegrará em ser o Senhor desta nação, quando pararmos de falar de política e falarmos de Deus. Quando as igrejas não se tornarem mais um palco político, mas um lugar de adoração e um lugar de louvor. Quando nós, pastores, voltarmos ao verdadeiro ofício, ensino da palavra, sem mentiras, sem engano, sem falsidade, sem medo, o Senhor fará um avivamento nesta nação. Senhor, começa em mim esta grande obra. Peça ao Senhor nessa noite que comece uma grande obra na tua vida. Comece a mudar. Davi não pediu pela nação, ele pediu pela vida dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, é isso que nós estamos precisando, Pai. Começa em mim, Senhor. Senhor, começa em mim essa grande obra. Senhor, comece uma grande mudança, perdoando os meus pecados. Senhor, trazendo um novo pensamento. Senhor, me dando um espírito reto. Senhor, traga esta mudança na minha vida. Senhor, para que eu ensine, Senhor, a minha casa, para que eu ensine os meus filhos, para que ensine, Senhor, os pecadores e os transgressores. Muda, Senhor, essa situação. Senhor, temos certeza que quando o Teu Espírito começar a agir, esta nação vai mudar, a igreja vai mudar. Senhor, temos a certeza que a família se converterá a Ti, que o filho se converterá ao seu pai, o seu pai se converterá ao seu filho. Haverá uma grande mudança. Senhor, muda primeiro eu. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor?